Estamos de volta aqui com a roda de entrevista, hoje falando de saúde, sobre o papel das organizações sociais no setor público de saúde, com o superintendente do Instituto Sócrates Guanais, o Dr. André Guanais, médico. Agora há pouco, antes da gente ir para o intervalo, a Alessandra tinha feito uma pergunta, eu peço que você reformule para o nosso telespectador. Doutor André, eu gostaria de entender que o senhor pudesse nos explicar melhor o que diferencia a OS do governo, da gestão pública mesmo, para essa agilidade, que a gente vê que a coisa flui melhor, e o que leva você a encurtar esses caminhos, sendo que as leis continuam a mesma, a burocracia vigente é a mesma. Mas é justamente isso, eu vou tentar ser mais claro assim. Justamente tem dois pontos aqui, na verdade, para o terceiro setor, há uma flexibilização, e a lei, ela não é tão engessada como é para o poder público. Então, se vocês entendem, por exemplo, o poder público, são duas dessas vertentes. Uma é que a gente não está limitada a 8666, que é para compra de materiais, de insumo, tudo isso. A gente segue o que se tem que fazer assim. Para o governo, que, imagine, só se fosse uma coisa paranoica, um governo levar 502 dias. Então, o secretário Falheiros, ou o secretário lá do Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, com quem trabalha também, ou o secretário lá de São Paulo, o Davi Wipe, ou o secretário da Bahia, lá, o Fábio Vilas Boas, ele não vai deixar um hospital com 300 dias para comprar medicação, porque ele quer, senão é uma coisa paranoica. Com certeza. É isso? A gente já viu até ordem de que a estrutura jurídica faz isso, porque ele tem que fazer aquilo, ele tem que abrir uma licitação do ponto de vista governamental. Aí ele entra a licitação. Vou dar só um exemplo. Aí eu quero comprar essa caneta. E aí essa caneta, eu entro naquilo lá, aí entra, que eu usei, o tomógrafo, vou dizer melhor. E aí entra o Jerônimo com a empresa dele, entra a Alessandra com a empresa dela, ele é a Philips, ela é a Toshiba, e o filho, o Luiz Filho, tem uma outra empresa, é a Siemens. Então aí você entra, tem todo aquele processo que tem lá, 30 dias com 40, apresenta tudo isso. Depois daquilo ali, aí vem, você todo aquele processo para você fazer, e geralmente, às vezes, lá dentro, o processo às vezes é mais lento para planejar, porque você tem todos os elementos também de um funcionalismo público, tem várias outras ações disso. Às vezes você tem funcionários que não têm tanta experiência naquela formatação, aí passa aquela, já demora um pouco. Depois, quando vai aquilo que sai, aí, se a Alessandra perdeu, aí entra com recurso para aquele tomógrafo, o Jerônimo. Não. Aí, quando entra com recurso, nossa justiça é lenta. Aí já leva mais tempo de trabalho. Aí fica lá 4, 6 meses, 8 meses, não pode. Aí está lá o cara sem o tomógrafo. Isso se repete, aí é aquele processo. Aí quando ele gosta, você sabe, aí tem tudo aqui é recurso. Nunca vi um país para ter tanto recurso. Aí o cara, recurso fica. E isso acontece. Agora você imagina, você a pessoa morre, a pessoa que está precisando do tomógrafo morre. Então, só que isso em todos os setores. Só que uma pessoa com tomógrafo, você vê do tomógrafo, se você quiser comprar uma pasta, é assim, se eu quiser uma pasta de escritório, uma tomada, qualquer outra ação que você queira comprar disso, tanto no custeio como no investimento, é assim. Então você imagina com tudo isso, fora esses pontos todos. Aí você diz assim, qual a diferença? A diferença é que uma organização social, ela tem, porque como é dinheiro público, ela tem que ser transparente, tem que ter o seu regulamento bem claro como ela vai comprar aquilo, ela tem que fazer uma tomada de preço, porque é dinheiro público. Não pode chegar assim, tem tomada de preço, tem que chegar da mesma maneira, mas aquele processo, ele é muito mais rápido. Por exemplo, para comprar medicamento, ele tem uma plataforma que é uma plataforma extremamente ativa, extremamente funcional, rápida, célere, que é a Bionexo. Uma das maiores plataformas de compra você compra por internet, num grande banco de dados. Compras net? Compras net, realmente. É a Bionexo, que é conhecida, é a maior rede do mercado de saúde, onde todos os hospitais privados fazem, tem especialidade. Então você imagina isso para você comprar cada coisa aqui. Então, imagina, você está aqui, aí quebrou o microfone. Se você está na setor privado, você vai lá e compra. Se está na organização social, para chegar lá e comprar, você vai pegar preço, que é o seu do privado, e não quer ter dinheiro. Claro. Aí na organização social, você vai tomar preço, falar de preço, vai ver qual é o melhor custo-benefício, ou qual é o menor custo, e vai comprar. Aqui vai ter um tempo. Quando você vai para o Estado, aqui o tempo é triplicado, triplicado. Então isso teria um poder imenso. Então essa é a primeira grande engessamento. O autoengessamento é pessoal.
Por exemplo, o Estado, para ele contratar, ele tem que abrir concurso. Por exemplo, na Bahia, na Universidade da Bahia, eu me formei, fiz meu mestrado, fiz minha residência, fiz meu doutorado. Depois que fiz meu doutorado, eu levei 12 anos para abrir um concurso. Eu tinha feito um mestrado para semestre, na Universidade da Bahia. Tinha feito 3 pós-graduações, depois fiz um doutorado na USP, eu voltei e fiquei esperando que me abria. Não abria concurso. O concurso que eu fiz para médico lá na Bahia foi em 1988. Eu entrei como médico, fiz um concurso. Depois eu fui ter outro, 12 anos depois, em 1988, eu fui ter depois em 2000. 12 anos se passou para contratar novos médicos. Então, você vê, é o ponto ali. Então, fica muito difícil. Então, quer dizer, ali não, ali eu posso fazer uma contratação, eu posso fazer uma contratação, quer dizer, se o Nilson é funcionário público, ele é contratado por ali, mas eu tenho outros serviços que eu posso contratar. Eu posso contratar Jerônimo, ele pode vir, eu posso contratar uma cooperativa de médico, eu posso contratar um outro, não só de médico, serviço, entendeu? Eu tenho que fazer. Então, vamos dizer que eu tenho que ir numa área que não é específica, limpeza, certo? Então, eu tenho que contratar uma empresa de limpeza, ou uma empresa de segurança, que não é meio afim da saúde. Então, se aquilo for dado ao poder público, ele vai levar muito mais tempo para contratar aquela empresa. Então, a gente tem uma celeridade muito maior. Você tem que justificar, tem que fazer tomada de preço, tudo isso, mas é mais rápido. Então, você vê que não é só. Agora, você imagina, ela bote um hospital, bote um jornal, que você não tem microfone. Aí, quando chega de manhã, a empresa que está aqui, você não consegue, não está limpa. Aí você chega no jornal, não está limpo. Então, bote isso tudo junto, abrindo essas engrenagens, várias dessas coisas. Esses são assim, tem várias outras particularidades. Mas para o telespectador entender, esses são os 2 maiores gargalos. Recurso humano e a parte do som. Mas não quer um hospital, 60% do hospital, do sucesso do hospital, o sucesso é recurso humano. Quem faz, na verdade, hospital é lugar de gente para cuidar de gente. Essa é a grande ação. Uma das maiores ênfases que o Instituto dá é formar gente, formar pessoas. Saúde é lugar para quem gosta de gente, gosta de pessoas. A agilidade dos procedimentos é realmente louvável, muito bom. Agora, quais são os elementos de fiscalização do contrato de gestão? A Secretaria de Saúde é ativa nessa fiscalização? Quais são as ferramentas? As ferramentas é o seguinte: um contrato de uma organização social que também está totalmente aberto a vocês, a qualquer um. Porque eu digo o seguinte, eu já fui diretor de hospital na gestão direta. E na Bahia, como funcionário público, eu fui coordenador de todas as UTIs. Todas as UTIs da Bahia, eu sou intensivista, eu fui coordenador de todas as unidades de terapia intensiva. Quando eu estava lá, como coordenador direto, já fui diretor de um grande hospitalar em gestão direta. Eu não tinha controle, não sabia quanto eu recebia, não tinha gestão sobre a definição sobre aquilo que você deveria ter dentro dessa ação. E todas as ações daquilo ali, quem tinha é a secretaria. O público não tem acesso. Quando você tem um contrato de gestão da secretaria com a organização social, todos têm acesso. Se o colega ali da Câmara ele sair daí depois de entrar, ele tem. O contrato é publicado, o contrato é obrigatoriamente publicado. O contrato, o Instituto Hospitalar já está há 15 anos de vida, promovendo saúde, fazendo essa ação. Mas eu já trabalhava, eu já tinha antes, no passado, trabalhei na Obras Sociais de Mandúcio, que foi uma grande escola para mim, da Santa Irmã Dulce, da Fundação de Silveira, e para ver o seguinte, um contrato de uma organização social, e a gente trabalha nos 4 regiões do Brasil, só trabalho no norte. Mas nós temos contratos, nós temos experiência na Bahia, em Sergipe, Santa Catarina, Rio de Janeiro, aqui em Goiás, Paraíba. Então, todas essas ações quer dizer que um contrato, geralmente, um contratante que é o Estado, tem 5 cláusulas. E geralmente as cláusulas fiscalizadoras para um contratado, geralmente são de 50 a 90 cláusulas. Na Bahia tem 55 cláusulas, aqui parece que tem 62. Então tem obrigações, e deve ter. Então, o controle, existe o controle da auditoria de todas as metas na Comag, existe um controle da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, ele assina como anuente, o secretário de Saúde,
o Procurador-Geral do Estado, tem a CGE, que é o órgão mais um órgão controlador, tem a auditoria, tem o Tribunal de Contas, tem vários. Tem a AGR também. Tem a AGR, que é a Agência Geral Goiana de Regulação, quer dizer, um contrato tem várias amarras de controles. Entendeu? Disso aqui. Então, são isso. Aliás, eu tenho um elemento, dizer assim, dentro de Goiás, que isso diz assim, dos estados, o que eu vejo, acho até, do modo de dizer assim, eu acho, e posso dizer aqui pensamento que já falei de outra maneira, algumas vezes, eu acho que até excessivo. Eu digo, aqui no estado de Goiás, ele é excessivamente, às vezes, ele ingessa demais. Porque se for para engessar, acaba voltando um pouco. Se for para engessar tanto, é melhor ficar com o Estado. Porque o grande elemento de poder fazer ter algum ganho disso é desengessar. Se for para engessar, dificulta. É melhor não passar, é melhor não ter como parceiro a organização. A função justamente do Estado, e como ela tem feito, e aqui posso dizer, o tempo que nós temos estado aqui, o trabalho, aí tem que dizer, o trabalho da secretaria, eu posso dizer, porque isso não é dito por mim não, é dito por um grande goiano, que chama-se professor Rubem Naves, que é um grande jurista, ele é goiano, está na USP, é professor da Mackenzie, da PUC, e é um dos maiores juristas do terceiro setor. Ele acompanhou a lei da aprovação por 17 anos, e tem um artigo dele que ele publicou aqui no Popular. Você pega lá, Rubem Naves, e diz assim, o sistema de Goiás, ele já saiu aqui no tempo, do terceiro setor, tem sido um dos mais maduros, amadureceu bastante. E a gente tem visto isso, porque o cumprimento dos controles são bastante efetivos, os controles são bastante, às vezes até por demais, mas como é dinheiro público, tem que ser realmente, isso não deve ser desse caso excessivo para não ter um retorno. E além disso, a transparência, porque todas essas ações, eles podem, se, por exemplo, eu contratar Luiz, e amanhã depois, por algum motivo, Luiz sair e for demitido, tem que estar lá, no site, porque eu me contratei. Se tiver uma função lá, jornalista, e eu tiver que escolher para aquela jornalista, eu tenho que dizer qual é a função. E aí, se tem naquela função, entrou Luiz e Alessandra, e eu contratei a Alessandra, eu tenho que ir lá publicar porque foi a Alessandra e quando a Alessandra não. Vai lá. Olha, a gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco para o nosso último bloco aqui do Roda de Entrevista. Passou rápido, né? Mas a gente está de volta já já, hoje com o médico André Guanais, presidente superintendente do Instituto Sócrates Guanais. A gente volta já já. De segunda a sábado, ao meio-dia você confere. As últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, cultura, saúde, turismo. E em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC, primeira edição. Nosso compromisso é com a informação. De segunda a sábado, ao meio-dia, TBC, a imagem da nossa cultura. No caos urbano, Bruno Bobardi ergueu seu edifício transformador de mentalidades, onde a técnica e a poesia se aliam num projeto de liberdade. Museu de Arte de São Paulo. A ideia original e o desejo de Lina era que uma grande praça unisse o vão do MASP ao Parque Trianon, com o tráfego desviado por um túnel. Aconteceu diferente, mas o MASP persiste como ideia-força, um sonho concretizado a serviço do ser humano. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa, hoje com o superintendente do Instituto Sócrates Guanais, que é o gestor do HDT e também do Condomínio de Solidariedade aqui em Goiás, e também gere vários outros hospitais, país afora, o médico André Guanais. A colega Alessandra quer abrir esse bloco.
Doutor André, a gente vê a dificuldade hoje para se administrar um hospital, ela não está só no público, ela também está no privado. A gente vê grandes hospitais privados passando por crise na saúde, porque a saúde é sim um setor muito caro. O senhor acredita que o terceiro setor é um caminho sem volta para a administração de um hospital? Muito boa pergunta, Alessandra. Você toca num ponto que é crucial. Crucial, que é gestão de saúde. Realmente, gestão, eu não vou nem me deter somente ao hospital, porque, na verdade, a saúde é muito mais amplo que isso. Né? O hospital é o setor terciário. Saúde tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E se você não tem uma boa gestão da atenção primária e da secundária, você não vai ter um bom sistema terciário. Então, os hospitais é a ponta, é o fim de linha. Mas é por isso que país, Cuba, como tem pouco dinheiro, ele resolveu investir na atenção primária. Fortemente a atenção primária. Porque a atenção primária é você investir no que está dito, no primeiro lugar. Por isso que não é primária, não é terciária. Então, como a gente realmente, agora de um tempo para cá, que o país está acordando e se investindo na atenção primária, programa de saúde da família, unidade de pronto atendimento, a atenção secundária, os centros ambulatoriais, né, os centros de diagnóstico, e para que o paciente só vá para o hospital aquele realmente que precisa. Você falou, sem dúvida alguma, gestão de saúde é difícil. Saúde é uma questão muito complexa, é hoje um problema, é um dilema mundial. Nós estamos, inclusive, tratando isso no nosso simpósio que a gente vai estar promovendo aqui. Que eu vou fazer um convite, né, para falar justamente sobre isso, sabe? No simpósio qualidade e custo em saúde. E isso está sendo promovido pelo Instituto, junto com o Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, está promovendo isso também, e com o apoio da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como também importante, a FEMIG, a Federação das Filantrópicas, das Santas Casas, e o LID, que é o setor privado, que é o setor de empresarial, de líderes empresariais. E vamos falar de todas as questões do setor, primeiro setor privado, público, segundo setor, que é o privado, e as organizações sociais, e o terceiro setor, que são as organizações filantropias por isso. Eu acredito piamente, não há dúvida, de que o terceiro setor, ele é um grande caminho para buscar soluções. Por quê? Porque o terceiro setor, como é dito, ele é uma interseção de juntar o que tem de melhor do público com o melhor do privado. Porque é tão complexo, é para esses setores complexos que tem. Você não pode dizer assim, não, isso aqui é melhor público. Não tem esse dualismo, não é uma coisa maniqueísta. Público é melhor, privado é melhor, não. Por isso que o terceiro setor ele pega o melhor do público, que é o quê? O espírito público. Que às vezes, obviamente, o privado, ele, por muitas vezes, se não controlado, ele de alguma maneira, ele pode ser muito agressivo, né, porque está ali o capital. Então você tem que ter o espírito do público, o compromisso com o povo, com o público, com a nossa gente. O outro é o privado. O privado, ele tem por um elemento só, ele tem, pela sua flexibilidade, mais condição de eficiência, de agilidade. Então, mas você tem que ter as duas coisas, esse equilíbrio. Quem pode trazer esse equilíbrio? O terceiro setor, em parceria com o governo. Qual o grande papel do governo? É determinar as políticas e fiscalizar. Não é papel dele ir para a ponta, não é papel dele, porque senão ele se distrai, que é muito complexo. É muito melhor ele fazer o que dizer, não, você deve fazer assim, as políticas são assim, 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 trazer um parceiro para fazer e fiscalizar, com o rigor necessário. Aí a política se torna eficiente. Então, esse é o grande ponto. E isso é feito na Inglaterra, na Espanha, em todos os grandes setores. Isso é uma realidade. Delegar funções para especialistas, né? Como? Delegar funções para os especialistas. Para o especialista que está ali, ele pode fazer, ele tem o elemento de controlar, de estruturar. Então, isso hoje, no mundo inteiro, cada vez mais tem sido feito assim. Quer dizer, é assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim em vários em Portugal. Você vê isso também nos setores. Se for para os Estados Unidos, nós somos os maiores hospitais, os maiores excelência. Terceiro setor. Não profit organization. Não somente em saúde, como em educação.
E a gente vê, acho que hoje, Goiás é um bom exemplo disso, principalmente porque quando nós recebemos as organizações sociais, você que está em casa com certeza lembra muito bem disso, a gente tinha aí muita gente que era contrária, gerou uma grande polêmica na mídia, nas redes sociais, enfim, muita gente que era realmente contra a chegada das organizações sociais aos hospitais públicos, e depois as organizações sociais se mostraram tão eficientes que hoje a própria população que frequenta os hospitais públicos, como por exemplo o HDT, o Hugo, agora o UGOL, enfim, tantos outros hospitais estaduais que são geridos por organizações sociais, o próprio HGG também, o Hospital Geral de Goiânia, eles têm um nível de aceitação e, na verdade, um nível das pessoas dizerem assim, olha, 90% das pessoas aprovam o atendimento que tiveram ali, e isso, enfim, são as pesquisas que mostram, né? Não é uma coisa que é uma opinião também minha, porque eu vejo que a qualidade, a gente que frequenta, que vai para a rua, que vê a dificuldade que as pessoas passam na frente de um hospital público, a gente percebe que realmente esses hospitais que são geridos hoje pelas organizações sociais, eles têm uma maior qualidade mesmo em relação a quando o Estado geria. Não é um atestado de que, muita gente dizia, né, na época, que acho que é um atestado de que o Estado não consegue fazer e que por isso passa, terceiriza, né, um atestado da ineficiência do governo. Mas o Estado entende que a lei segura e que por aí ele precisa também encontrar outros mecanismos para que isso funcione, né? Com certeza, o aumento é de papel. A questão é do que, claro que o Estado, o Estado vê que se ele pode fazer aquilo, cada um tem seu papel. Que no papel de fiscalizar e determinar, ele vai ter muito mais resultado. Ele fica um papel estratégico. E imagina você ter um Estado, aqui temos 19 hospitais, em São Paulo tem 40 pontos de hospitais, ele ir para a ponta e saber cada detalhe, cada estrutura ali. Então, não é questão de o público, então passou, não. Porque, na verdade, a gente só está conseguindo fazer aquilo, quem está fazendo não é o Instituto. O Instituto está sendo parceiro. Quem está fazendo aquilo ali é o funcionário público que está lá. A maioria dos colegas que estão lá já estavam. Doutora, você pegar a professora Ledista da universidade, professora lá, estava lá há muito tempo, conhece isso. O trabalho da doutora Naruda, que é a diretora-geral, todos são funcionários públicos. A doutora Letícia é funcionária pública, se formou lá, todas as infectologistas se formaram lá, no caso do HDT. Então, a maioria do pessoal, tudo isso, quer dizer, não se mudou não, mas antes eles não tinham algumas condições. Então, a grande maioria dos funcionários estão ali produtivos, funcionários públicos, tem um imenso respeito ao funcionário público que eu sou. Minha mãe era funcionário público, meu pai era funcionário público é muito importante ele estar lá. Então, e agora, você junta essas ferramentas, outras pessoas também, outras agregados, outras estruturas, que vêm se somar isso. E aí cria um sistema de enzimas. Então, é esse sistema que faz. Por exemplo, esse sistema fez com que... Por que aquelas pessoas fizeram? Fez com que esse hospital, e pouco a gente sabe disso, apesar de ter saído na mídia, ele conquistou o primeiro lugar em humanização no Brasil, concorrendo com 2 mil hospitais. O HDT ganhou pelo Ministério da Saúde. E esse é um prêmio de Goiás. É um prêmio de cada funcionário de Goiás, cada funcionário do HDT, que prestou isso pelo carinho e compromisso que ele tem para aqueles abnegados que estão lá, para a população de Goiás. Primeiro lugar em humanização. Primeiro lugar, o primeiro hospital em humanização, pode ser todo goiano, bater no peito e se orgulhar, dizer, nós temos o primeiro hospital em imunização do Brasil. Quem certificou isso? O Ministério da Saúde, numa campanha de 10 anos de humanizações, concorrendo 2 mil hospitais do Brasil. E ele também é o primeiro hospital a ter acreditação hospitalar entre os hospitais de doenças infecciosas. Só existem no Brasil 13 hospitais iguais a esse do HDT. Então, é um hospital que vocês goianos têm que ter um grande orgulho e carinho. No HDT só tem 13. Qualquer cidade de interior, todo certeza, tem que ter uma maternidade. O hospital de emergência, eu sou emergencista, não sou infectologista, sou emergencista, mas tem que ter um hospital regional de emergência. Mas em doenças tropicais, o Brasil tem 27 estados, só tem 13. E este foi o primeiro a ter ou não. Ebola, o HDT hoje, só tem 3 hoje que estão estruturados no Brasil para receber, como o CDC de Atlanta determina que deve receber, com todo o rigor de condição.
Um deles, e foi o primeiro, que está inclusive à frente do Emílio Ribas, que é um ícone em São Paulo, Emílio Ribas, da USP, tem hoje a estrutura para atendimento de pacientes de ebola que o HDT tem. Então, são progressos que são progressos desse compromisso, desse time. Então, vou dizer, isso não é da parceria, não existe ISG, existe o HDT. O ISG é um catalisador dessas ações. O superintendente, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho do Condomínio Solidariedade. A gente sabe que é um trabalho super importante que vocês estão começando a fazer lá, porque estão há 10 meses na frente do Condomínio Solidariedade. O Condomínio Solidariedade, para quem não sabe, é um condomínio que cuida de portadores do HIV, recebe essas pessoas ali que precisam de uma casa, que precisam de uma moradia enquanto estão fazendo tratamento, precisam desse tratamento do SUS, e agora esse condomínio é administrado também pelo Instituto Sócrates Guanais. Vocês estão fazendo uma reforma, também fazendo uma ampliação, já tem muita coisa funcionando, mas vocês estão fazendo, o Instituto está fazendo uma reformulação do atendimento que é prestado no condomínio, não é isso? Justamente, isso é um ponto muito interessante. O Condomínio Solidariedade foi um desafio que nos foi provocado logo no início, que é uma casa de cuidados, né, casa de apoio ao portador do vírus HIV, e que a função era somente nos inícios do século. A primeira casa de apoio foi em 96, inaugurada em São Paulo pelo colega Davi Wipp, que hoje é secretário de Saúde do governo do Estado de São Paulo, um grande infectologista, que eu quero, inclusive, convidá-lo para, quando a gente for inaugurar o condomínio, ele está aqui presente. Já o convidei, ele disse, Guanais, estarei indo. Agora, o condomínio, esses condomínios pelo Estado de Saúde, o objetivo era de apoiar aquele portador do HIV na sua condição, somente como uma casa de apoio, albergue, uma pensão, onde ele vinha, né, num apoio social, principalmente, para ele ter onde ficar enquanto fazia os exames, e principalmente pelo estigma que a enfermidade ela evoluiu, e nessa evolução hoje, o portador do vírus HIV, graças a Deus, com o avanço das drogas retrovirais, que hoje estão bastante avançadas, e o Brasil, nesse contexto, é um exemplo, porque a gente, e um dos exemplos vitoriosos do SUS, eu acho que numa condição de médico, nós temos 27 anos de SUS, o SUS tem muitos problemas, mas nós não podemos reconhecer que, independente do problema que ele tenha, ele é um sucesso. É o maior sistema público do mundo, né? Não é? O maior sistema público é o maior sistema público do mundo. Agora, tem muitos problemas que o Brasil tem muitos problemas também. Eu vou dizer, mas eu não posso dizer, eu acho que eu gosto de olhar o lado positivo. Tem muitos problemas, a grande ação é de que é um país continental, com várias ações, mas eu acho que ele tem que melhorar o sistema. Tem muito a fazer, mas já se faz muito, porque ele faz um armamento continental. Mas realmente é o maior programa de saúde num país de 200 milhões de habitantes. O ditado, se está ruim com ele, imagina sem ele. Imagina sem ele. Agora tem que fazer melhorias. Eu acho que essa parceria com o terceiro setor pode fazer e deve fazer avançar bastante. O condomínio, então, ele agora, nesse desafio, nós estamos há um ano, antes o filho levou um tempo fazendo um planejamento, houve esse desafio, esse pedido do governo do Estado, da Secretaria, para que nós pudéssemos estruturar. Então, nós, com um grupo de infectologistas do HDT, que são o melhor time, a melhor coisa que podia para pensar, ali está a elite do pensamento de doenças infecciosas do Estado de Goiás. Uma elite que é representativa do Brasil. Então, juntamos todos de maneira multidisciplinar e pensamos do que era melhor para o portador HIV, que merece todo o nosso respeito. No início deu um ruído, porque sabe, comunicação, ela dizia, Chacrinha, quem nos comunica se trombica. Então deu um ruído e as ONGs, as entidades de apoio ao portador com HIV, não inicialmente por uma falta de comunicação, eles ficaram contra o projeto porque eles se sentiram ameaçados, achando que iam perder espaço. E pelo contrário, todo o intuito nosso era de mostrar a eles que a gente iria aumentar o espaço e respeito a eles. E isso, graças a Deus, nós incorporamos essas entidades, eles opinaram, estão acompanhando e hoje eles são grandes entusiastas e colaboraram muito. De sorte que esse grupo
multidisciplinar, inclusive contando com o apoio dessas entidades, permitiu que a gente fizesse um projeto mais amplo, que agora deixou de ser apenas casa de apoio, que continua sendo casa de apoio com aquela questão social do albergue, mas estamos acrescentando 3 outras áreas a esta. Uma área de um atendimento ao paciente HIV, com a doença viral prolongada, aquele indivíduo que fica mais tempo no hospital, que é um leito retaguarda. Tem uma outra ala que é para dar cuidado ao paciente terminal, chamado o paciente paliativo, né, que é o End of Care Life, que está, todos nós vamos morrer um dia. Mas todos nós, eu espero que tenhamos uma boa morte. Eu quero ter uma boa morte e continuar lá, quero Mais tranquilo, ele vai saber a oportunidade de poder dar essa assistência a todos os meus pacientes intensivistas e a minha mãe. Então, aquele paciente que tiver no momento dele, que ele possa ter o cuidado, o carinho, quando ele tiver mais o suporte terapêutico, farmacológico, que ele possa ser rodeado da família, de carinho, de amor. Esse é o cuidado paliativo. Então, tem uma área só para isso, nessa área de cuidados paliativos. E terá uma terceira que é de reabilitação. A reabilitação física, a reabilitação social, com oficina de trabalho. Então, essas 3 áreas, o governo vem fazendo um trabalho conjunto, houve reforma, ampliação, o governo liberou essa parcela, vocês estão convidados, já está pronta a parte do que eu digo física. Que se fosse feita essa obra, por exemplo, essa obra foi feita com o dinheiro do governo, já o Instituto orientando e à frente da obra. Se fosse fazer essa mesma obra por lá, demoraria mais. Ele regulou tudo isso. Me desculpa, mas infelizmente o nosso tempo acabou, ficou uma hora aqui. Muito obrigado, o senhor, muito boa sorte, bom trabalho para o senhor aí no Instituto Sócrates Guanais e também à frente da HDT, à frente do Condomínio de Solidariedade, deixando mais uma vez o convite aí para o seminário, né, simpósio, dia 11 de setembro, vai ser onde? Aqui na PUC, né? Na PUC está rodando e ele vai estar discutindo, vai vir várias referências do Brasil inteiro para poder discutir todos esses temas. O setor privado, público, as OS, as filantropias e o governo, juntos, para justamente falar dessa questão que a Alessandra bem levantou aqui e o Luiz, de que gestão é um problema realmente muito complexo e precisa da união de nós todos. E o setor tem uma grande parceria nisso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Luiz Filho. Muito obrigado também a você que esteve com a gente nesta terça-feira à noite.